aqui. Deixa eu só botar mais um fone de ouvido aqui. Boa noite. Boa noite, Camilo. Oi, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar nossa live. Oi, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar nossa live. Dá um pouquinho de eco, Camilo. Você tem vou um tirar fone o aí? som aqui, né? Tá. Isso. Parou? Melhorou. Tá certo, pessoal. Então, muito boa noite, pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram e também no YouTube. Hoje nós temos aí nossa entrevista com alunos. É a primeira live de entrevista com aluno do curso Telemedicina, o curso de formação Telemedicina na Prática. E a nossa live de número 1, o nosso convidado é o Dr. Camilo Azeredo, né, médico neurologista. Então, sejam muito bem-vindos a essa série de lives especiais que antecedem o workshop Telemedicina na Prática. Aqui nós discutimos estratégias para ampliar os seus atendimentos, né, de telemedicina na prática, com segurança, mesmo para você que está começando do zero absoluto. Eu sou Asdrubal, sou médico especialista em medicina de família e professor universitário. E o tema de hoje, né, é entrevista com alunos do curso de formação Telemedicina na Prática. Então, seja muito bem-vindo, Camilo, muito bem-vindo a quem está nos acompanhando também. Então, doutor Camilo, gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está nos acompanhando, de que cidade você é, fala um pouquinho aí da sua atuação, na sua especialidade. Boa noite a todos. Agradeço aí o professor Asdrubal pelo convite, mais uma vez para participar dessa live, de um tema tão interessante, né, que é a telemedicina. E meu nome é Camilo, eu sou neurologista, atendo em Betim, Minas Gerais, e desde o início da pandemia também tenho atendido por telemedicina, agora mais do que nunca, né, após a regulamentação e realmente a telemedicina veio para ficar, então eu estou muito otimista com relação à telemedicina e a aplicação dela dentro da minha especialidade e dentro de outras tantas. Legal, Camilo. Realmente, né? Agora a gente tem aí uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina. Isso nos dá mais segurança e tranquilidade para trabalhar, mesmo que já tínhamos uma lei, né? A medida provisória 13.989 de 2020, que já nos permitia fazer toda a parte de teleconsulta também. E, Camilo, como é que foi essa questão aí da telemedicina? E aí, como é que você me conheceu aí nesse caminho aí? Assim que foi decretada a pandemia e algumas clínicas foram fechadas, consultórios também, eu comecei a verificar as formas, né, as possibilidades que eu teria para poder estar fornecendo atendimento para meus pacientes. E aí surgiu as regras, né, com relação à telemedicina, e eu passei a pesquisar sobre o tema, telemedicina. Pesquisar no Google, seguir as hashtags também associadas ao tema, hashtag telemedicina, e através de uma dessas hashtags que eu encontrei o conteúdo seus, passei a seguir, eu troquei algumas mensagens com você na época, logo no iniciozinho, né? Aquelas Uhum. perguntas que acho que todo médico tinha no início sobre assinatura digital, qual plataforma que poderia ser utilizada para ser feitas as teleconsultas, e você sempre foi muito solícita e tirou minhas dúvidas em vários momentos, e então passei a seguir os seus conteúdos, e em seguida, né, a gente foi desenvolvendo aí uma teia Uhum. de amizade, né, de networking com outros colegas também interessados nesse assunto, e agora a gente está aí desbravando esse tema, né? Entrando para a história, igual você gosta de estar falando, né? Uma revolução, né? Eu brinco até que é uma revolução, evolução com revolução, né? E Uhum. realmente, né, Camilo?
a gente está vivendo a história mesmo, né? Porque a gente está vivendo uma revolução toda da comunicação, né? Já há alguns anos, né? Com a questão da internet e agora dentro da medicina, né? A questão da telemedicina que não é nova, né? 100% nova ali, como o pessoal acha, novidade. Já vem há alguns anos acontecendo, mas aqui no Brasil a teleconsulta virou uma realidade depois de 2020 mesmo, né? Uhum. E está mudando um pouco a forma também, né, de como a gente está atuando, né, como médico, a gente vai ter que descobrir algumas maneiras novas, né, de interagir aí com os pacientes através do uso da tecnologia. E Camilo, antes da telemedicina, como era assim a sua rotina, né, consultório, o que mudou assim em relação a antes da telemedicina e depois? Bom, basicamente eu exercia quase 100% do meu tempo em consultório presencial, fazia algumas visitas domiciliar, que também é uma área que eu gosto muito, remanescente aí da minha época de médico de saúde da família. Para quem não sabe, eu trabalhei antes de iniciar com a minha jornada na neurologia, eu fui médico da atenção básica, trabalhei em PSF em algumas cidades aqui próximas a Betim, Prudente Moraes, Belo Horizonte. E então minha atuação basicamente era consultório e visita domiciliar. Eu já dei laudos de eletroencefalograma, que é uma forma de telemedicina. Eu recebia os exames de algumas partes do país e fazia laudos desses exames. Mas eu já estava um pouco menos atuante nessa área. Então, basicamente, eram as consultas presenciais e as visitas domiciliares. E com a pandemia, ocorreu que eu parei, né, de atender no consultório, visita domiciliar também não estava acontecendo, então, de repente, eu me vi sem poder exercer meu trabalho, né? E a telemedicina, ela veio para permitir o segmento do meu trabalho. Em seguida, foi sendo liberado aos poucos, né, os atendimentos presenciais, com todos os cuidados, mas a telemedicina ela me ajudou muito e ajudou muito aos meus pacientes em alguns momentos críticos da pandemia, onde teve lockdown, né, realmente o número de casos teve muito grande, os hospitais tudo lotado. A telemedicina me permitiu auxiliar os pacientes que eu tenho, pacientes com doenças crônicas que demandam de receitas, então que não pode parar de tomar um anticonvulsivante ou um antidepressivo ou um medicamento para uma demência. Então foi fundamental. Eu realmente não sei como que seria minha atuação nessa pandemia se não fosse pela telemedicina. Nessa situação que a gente estava vivendo, né? Está vivendo ainda, que tem, né? Ainda um resquício aí, né? Que a gente tem que ainda continuar com alguns cuidados aí, né? Porque o bichinho continua circulando. Vamos falar de bichinho porque senão derruba aqui, né? Ah, sim, Mas, tal é, do bicho, né? mas, mas assim, a gente tem a questão, né? Da assistência, né? Então a telemedicina pode ajudar ao sistema de saúde como um todo, tanto privado quanto público, a não entrar em colapso, né? E as pessoas poderem dar continuidade aos seus tratamentos, principalmente doenças crônicas, né? Pessoas que precisam cuidado continuado, né? Então a telemedicina foi muito importante nesse período. E quando você começou a fazer a telemedicina, que você sentia assim mais de insegurança, medo? Os medos eram muito grandes, né? As objeções também grandes. Afinal de contas, eu vivia escutando de colegas falando sobre a parte negativa da telemedicina e às vezes o que era positivo não era tanto retratado. Então, o medo de estar utilizando a plataforma da forma correta, o receio do ponto de vista jurídico, né, que se realmente o que eu estava fazendo estava tendo um respaldo, teria um respaldo jurídico em relação a isso, o receio de o que os pacientes iriam achar, né, qual tipo de leitura que meus pacientes teriam com relação à telemedicina, é, mas muito em cima do preconceito de colegas nossos de que achava que telemedicina não era medicina, que quem
exercia a telemedicina estava fazendo algo pela metade, e a gente tem observado claramente, ao longo desses 2 últimos anos, que a telemedicina ela não distancia o médico do paciente, né? Pelo contrário, a visão que eu tenho, e isso a gente já conversou muito, né, Asdrubal, é que a telemedicina aproxima, né? Aproxima muito o paciente do médico. Algumas vezes eu atendi pacientes através da consulta online, em horários que normalmente eu não atenderia, que horários que eu não estaria no meu consultório, final de semana, feriado, horário não comercial, e isso não era possível antes. E a forma como às vezes isso acontecia, sim, era uma forma que não tinha um respaldo jurídico tão grande. Aquelas trocas de mensagem por WhatsApp, aquelas mensagens de áudio, um e-mail respondido, uma análise de um exame também. Então, na verdade, o problema todo ocorria antes da regulamentação da telemedicina. O risco jurídico ele estava acontecendo antes. Agora as coisas são mais claras, mais seguras para o médico, para o paciente, que é importante dizer isso. É seguro para o paciente. A forma como o médico atende o paciente segue uma série de normas, seguranças de dados. Então, existe os dois lados que são importantes, né? Tanto para o médico quanto para o paciente. Exatamente. Porque antes, né, de 2020, o pessoal respondia mensagem de texto, e-mail, e isso às vezes davam respostas, né, que não eram registradas em prontuário, né, e hoje, com a questão da regulamentação, da legislação, tem lá, né, a questão da importância do registro, de você avisar o paciente sobre uma das limitações da telemedicina, que é a ausência do exame físico, né, esclarecido, né, que ele quer fazer o atendimento dele médico através do uso da ferramenta da telemedicina, né? Até brinco, né? Brinco não, e é fato. Eu comento que o paciente é que escolhe a telemedicina. O médico oferece como um serviço, né? É algo que ele presta, né, de serviço através da telemedicina. Mas quem faz a escolha pelo método é o paciente, né? No final de tudo. E quero aproveitar aqui, né, saudar aqui também o Dr. Maurício Gadben, também de Minas Gerais, né, Três Corações, o Dr. Rubens Neto, Brasília, o pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram também, e quem está gostando aqui do assunto, se interessa e sabe de colegas médicos também que têm interesse no assunto, manda aqui o aviãozinho, né, deixa o seu like e vem conosco, né. E falando sobre o exame físico, né, Camilo, que eu acho que é o grande ponto, né, aí da questão das objeções e alguns bloqueios em relação à telemedicina que os médicos têm. Como foi para você, né, inicialmente? Como você encarou isso? Vou fazer uma consulta que não tenho a possibilidade de fazer o exame físico, né? Como é que você encarou isso? Na neurologia, o exame físico tem um papel muito importante, isso é fato. Mas a anamnese, dentro da medicina, ela é fundamental, quer dizer, a entrevista que o médico vai ter com o paciente. E a anamnese na telemedicina, além daqueles cuidados que eu já tenho na consulta presencial, eu coloco um plus, né? Eu coloco um extra nela. Então, as consultas por telemedicina, minha até são mais longas do que as consultas presenciais, porque eu tento destrinchar ao máximo a queixa, mais até do que na consulta presencial. Isso auxilia muito, né? Então, uma anamnese bem feita, para nós médicos mais experientes, ela tem um papel assim muito grande mesmo. E o exame neurológico, existe limitações por enquanto, né, mais por questão de tecnologia, mas muita coisa pode ser avaliada, interpretada durante uma teleconsulta. Então, o estado da consciência, o nível da consciência,
alguns pares cranianos, eles são possíveis de ser analisados, a oculomotricidade, a mímica facial. Então, o exame de força também ele é possível de ser feito até um ponto, afinal de contas, você tem como analisar a força contra a gravidade, pedir o paciente para estender os braços. A marcha também, eu tento sempre analisar a marcha com auxílio de um familiar que esteja junto com o paciente. Eu peço para ele se posicionar a câmera para ver como que o paciente está caminhando. O equilíbrio também ele pode ser analisado durante a marcha. Então, o exame através da telemedicina é possível, sim, e eu digo até com uma certa riqueza, tremores, né? O tremor postural, o tremor de ação tem como ser analisado, o mini exame do estado mental, eu que trabalho muito com essa área de pacientes com queixas cognitivas, então o mini mental ele é totalmente possível de ser feito, ele faz parte do exame neurológico. Algumas partes do mini mental são até interessante, o exame neurológico ele é até mais interativo. Por exemplo, você pede para o paciente escrever uma frase, tira uma foto, me mostra a frase que você está tirando, o teste do relógio, faz o desenho do relógio, coloca os números, coloca o ponteiro, tira uma foto, me mostra como é que está. Então, existe limitações, mas também existe algumas partes do neuroexame que são muito bem feitas através dessa forma de comunicação, de análise. E aquilo que realmente for necessário ser examinado de forma presencial, você vai falar com o paciente, olha, realmente existe uma limitação no seu caso, eu preciso te examinar presencialmente, ou você procurar um colega para te examinar, né, dentro da especialidade. Então, eu digo que na telemedicina a gente coloca sempre um plus. Eu acho que o gasto mental é até um pouco maior. Não sei quanto a você, Asdrubal, mas geralmente eu até fico mais cansado quando eu faço uma teleconsulta. Requer o dobro de atenção, porque você tem aí, né, a questão da comunicação, para entender, né, para ver se o paciente compreendeu, você tem que fazer muito feedback, né, se é isso que ele compreendeu o que você falou, e também para mostrar que você entendeu o que ele está te passando, né. Não pode, né, ter uma conexão de internet ruim, né, então você tem alguns cuidados técnicos também que tem que ser tomados, né, para que essa consulta flua de maneira condizente aí com o que a gente quer de qualidade, né? E outra E coisa, até... Asdrubal, os pacientes querem que nós, médicos, atendamos dessa forma. Eles querem que a gente faça telemedicina. É uma demanda que está acontecendo no meu consultório, eu imagino que no seu também, de outros colegas. Então, os pacientes pedem, ô doutor, você faz consulta por telemedicina? Sim, faço consulta por telemedicina. Ah, que bom, doutor, porque eu vou viajar daqui 2 semanas, eu vou mudar de estado e eu não queria trocar de médico. Então, você pode manter meu acompanhamento pela telemedicina? Ou, doutor, eu moro numa cidade um pouco mais distante, tem como fazer uma consulta presencial e outra online? Então, é uma demanda, é algo que os pacientes estão querendo. E como eu disse antes, e como eu falo há vários e vários meses, a telemedicina aproxima o médico do paciente. Os pacientes adoram a consulta. Quando o médico começa a fazer a teleconsulta e fazer a telemedicina, vai ver que realmente o paciente adora. Raramente o paciente vai ter um retorno negativo. Até aqueles em que a gente fala, olha, realmente a consulta não é possível, você vai ter que procurar um profissional aí na sua cidade, até eles gostam da sinceridade com relação a isso. É isso, sinceridade é tudo, né? E a questão também, nas minhas consultas de consultório, né, presencial, eu tenho sempre, nas minhas consultas dos pacientes que eu ainda não informei, né?
eu sempre comento com eles, olha, hoje tem a possibilidade também no atendimento à distância, né? Então, se você estiver viajando, se você estiver numa necessidade que você precise do atendimento fora do horário comercial também, você pode entrar em contato comigo e a gente faz uma consulta de telemedicina. E eu podendo, né, resolver ou te dar orientação, né, vai ser melhor do que você ficar sem nenhuma orientação, né? As pessoas têm essa outra segurança também. Poxa, o meu médico, quando eu precisar, posso procurá-lo, né? Em horário fora do horário comercial, ou se eu estiver viajando, né, em outro local, ou até um país estrangeiro, preciso de uma orientação, saber que você pode contar com o médico, isso traz, né, mais proximidade e fortalece essa relação médico-paciente, né? E olha só, já tem aqui um comentário também da Samantha, né? A Samantha Souza, como paciente, eu adoro a telemedicina, né? Então, que legal. E como futura médica, né? Então, ela é estudante de medicina, pretendo atender à distância parcialmente. Legal, Samantha. A gente tem esse modelo, né, de consultório híbrido, né, que seria o atendimento presencial com atendimento de telemedicina também. Alguns colegas médicos, por algumas forças de circunstâncias, às vezes estão fazendo até os seus atendimentos 100% online, né? Alguns colegas que têm alguma necessidade especial, né, por uma questão de alguma doença, que teve que se afastar das atividades presenciais, com a telemedicina pôde dar continuidade ao seu trabalho de forma remota, 100% remoto, né? Ao caso do Camilo e o meu, nós temos consultório presencial e também fazemos telemedicina, é um modelo híbrido, né, que é muito legal também. Isso aí, Samantha, sucesso, né? Boa sorte. E o Rubens também está aqui, concordando aqui. Legal. E sabe, Camilo, tem um artigo que eu gostei muito também, que é um artigo brasileiro de 2021, né? Saiu na revista Ensino, Ciência, Inovação em Saúde, que é um exame neurológico em telemedicina, uma revisão. Então, deixo aí para o É pessoal, quem bacana. quiser ler, é bacana, foi feito lá na Universidade Federal do Vale de São Francisco também, com outros colegas aí do Hospital Memorial de Petrolina, do curso de Medicina da Faculdade de Estácio de Sá de Juazeiro da Bahia. E então é um artigo bem interessante. E lá ele fala justamente também sobre alguns pontos que você colocou, né? Que é possível você fazer o exame do estado mental, por exemplo, observando se o paciente está alerta, orientado, quanto à pessoa, o espaço, a hora, né? Você pode, alguns nervos cranianos, como a fala, a voz, né? A acuidade visual, né? Você pode pedir para o paciente ler um jornal ou um livro, uma bíblia que tem letras pequenas, né? Os movimentos oculares que você falou também, assimetrias faciais, né? Tem muita coisa que dá para avaliar. Sabe o que eu acho, Camilo, que passa também por um processo de boa vontade do profissional médico, porque quando ele coloca uma barreira, né, como alguns colegas ainda têm as barreiras, não dá para fazer exame físico. Se ele mantém essa barreira, ele realmente não vai conseguir fazer, né? Porque requer uma adaptação. E outra questão é a criatividade, né? Mexe com a nossa criatividade, né? E eu gosto de desafio, eu gosto de criatividade. Então, eu acho legal, né? Você vai orientando o paciente, vai buscando coletar esses sinais do exame físico que você está buscando, né? Mesmo que à distância, né? E É um Camilo, desafio, né, para uhum, nós, porque nós que estamos trabalhando com a telemedicina, a gente está basicamente criando, né, o terreno, né? A gente está preparando o terreno, plantando, adubando. Então, a gente está criando os processos todos. Então, vamos dizer assim, começando do zero, né? É igual aqueles livros de semiologia lá antigos, né? sim. E aquelas descrições de sinais. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, Uhum, adaptando a medicina dentro dessa nova realidade da medicina. é, E a medicina não vai deixar de ser medicina, a teleconsulta é uma consulta. A gente uhum, está atendendo o paciente, a gente está tentando resolver o problema dele. Através da teleconsulta, a gente tem condição de fazer uma prescrição, uma solicitação de um exame, um atestado, um relatório. Então, a teleconsulta, é uma consulta médica. E acaba evitando, assim, a automedicação, né? O paciente, às vezes, utilizar um medicamento que pode até levar a uma piora do quadro dele.
né, a telemedicina dá acesso ao paciente ao médico, né? Isso que é o que interessa, na verdade. Quem tem que ser beneficiado é o paciente, no final das contas, né? E, Camilo, sobre essa questão também, né, a gente às vezes, com uma anamnese bem feita, bem estruturada, alguns pontos do exame físico, eu falo que não é que a telemedicina não tem exame físico, ela tem, mas é diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Porque é diferente, a gente está à distância, com uma câmera, né? Mas já existem aplicativos de celular que nos auxiliam, smartwatches, e assim vai vir muitas outras coisas também. Mas você pode também, para pacientes de longa distância, fez uma anamnese, você já identifica que tem algum exame complementar que você precisaria, e quando ele vier no presencial para fazer o exame físico, ele já pode também estar vindo com alguns exames complementares e adiantando, né, a consulta para ele, né? Exato. É uma situação interessante que tem acontecido também, o Asdrubal. O paciente vir numa consulta presencial, eu faço toda a anamnese, exame físico, levanto uma hipótese, solicito os exames e ele me passa esses resultados e eu marco uma consulta online. Até às vezes por é, ausência de horários na minha agenda, no meu consultório, ou porque o resultado do exame mostrou algo que demanda uma solução mais imediata, às vezes até com certa urgência. Então, não tem mais aquilo do paciente ficar com o exame debaixo do braço, esperar a consulta com o médico, né? Até isso, eu acho que vira uma objeção para o médico, né? Porque tem uma crítica que eu faço, que até pouco tempo atrás, vários colegas no meu ciclo de conhecimento, eles achavam absurdo dar um celular para o paciente ou entregar um WhatsApp, mal davam um e-mail. Então, aquilo lá, eles pensam, poxa, eu imagino, né, nos meus raciocínios aleatórios, igual a minha esposa fala, que, pô, como é que é assim? Eu vou ter que estar disponível 100% do meu tempo? Precisa ser 100%, mas assim, realmente isso vai fazer com que o médico seja mais disponível. E a razão da medicina é uma, né? A razão da medicina, porque todos nós escolhemos a medicina, pelo menos deveria ser isso, é poder ajudar, né? Ajudar o paciente, diminuir o sofrimento, a dor e por aí vai. Então, para mim é revolucionário mesmo essa nova estratégia. Outra vantagem aqui é a doutora Débora, que é também neurologista, né? Ela é mineira, né? Mas ela é aqui de Chapecó, né? Obrigado, doutora Débora, por estar acompanhando, né? Ela comentou que também uma vantagem, né, é que às vezes quando a pessoa vai na consulta presencial, ela esqueceu um exame em casa ou os medicamentos que ela toma, né? Então você faz telemedicina e ela está na casa dela, não tem como ele esquecer Não, o não exame tem em casa problema. nem remédio. Então, ótimo, né? Isso aí. E Camilo, aqui também nessa questão, né, que você falou do paciente, ele se sente, né, assim, mais acolhido, né, quando ele sabe que o médico está com mais disposição, assim, de horários e turnos até para atendê-lo quando há necessidade, né? Uhum. E você sabe que às vezes eu gosto, sabe, de atender uns horários alternativos, né? Eu deixo lá uma agenda, nem agora, estou fazendo a live aqui, de repente eu deixo lá 10 horas da noite, tem um horáriozinho ali. Então, se uma pessoa, né, um paciente meu de consultório, entra em contato comigo durante o dia, fala, estou precisando de uma consulta e tal, mas não vai ser possível atender ele lá no consultório, eu posso falar para ele, olha, eu tenho a possibilidade de fazer uma consulta via telemedicina, a gente já avalia, né, o que que é, e eu vou te dar a orientação se precisa ser avaliado, né, mais imediato, ou ambulatorialmente, ou pedir um exame para antecipar alguma coisa, né? Então você dá mais acesso, né, ao paciente e ao médico, né? Isso é fundamental, né? E Camilo, você, né, tem utilizado aí a telemedicina aí já na prática, já com segurança, né? Até porque a gente já tem o conhecimento aí da legislação, agora temos a resolução, né? E você realmente ampliou os seus atendimentos utilizando a telemedicina? Você tem, assim, mais ou menos uma porcentagem, né, do que aconteceu aí no teu consultório, né, depois que você implementou o uso da telemedicina no teu dia a dia?
houve sim um aumento do número de pacientes atendidos por mês, pacientes total, né? E atualmente a telemedicina para mim representa de 5 a 10% do meu faturamento. Então, quer dizer, era algo que, por assim dizer, não existia, né? Um dinheiro que não existia. Então, ela me permitiu esse ganho, né? Pensando por esse lado, né? Financeiro, que é algo Certo. importante para nós médicos, né? E eu até estava fazendo aqui tendo um pensamento que muitos colegas reclamam de plantões, e eu acho que a telemedicina é uma forma de nós, médicos, abandonarmos plantões. Por exemplo, você aumentando alguns horários de consulta fora do horário comercial, alguns dias na semana, você pode conseguir ganhar o valor bem próximo ao valor de uma consulta, de um plantão, e com as vantagens, né, da telemedicina. Quer dizer, você não está naquele Uhum. estresse que é o plantão, aquele desgaste de passar uma noite acordado. Então, a telemedicina tem essa possibilidade de ser uma forma de renda extra ou substitutiva, né? Ou Uhum. substituir uma renda pré-existente que não satisfaz muito ao médico. É, às vezes Então, não está satisfazendo porque ele tem que se deslocar para outra cidade, né? É sim, é realmente, né? cansativo. Tem Eu isso, é mesmo já dei cansativo, dormir plantão. fora de casa, né? Aham, eu já dei plantão a 100 quilômetros da minha casa, então ter que me Uhum. deslocar, ter que retornar, todo o risco que isso advém, né? Quer dizer, eu saio de um plantão de noite, retornar para minha casa a 100 quilômetros de distância, e existe um risco em cima disso. É, Passei a exato. noite toda acordado. Uhum. Então, atualmente, 5 a 10% dos meus pacientes, do meu faturamento, ele vem da telemedicina, Uhum. com uma E para você. tendência, ao meu ver, até de aumentar. Primeiro, eu Uhum. oferecia telemedicina para os meus pacientes, Uhum. depois, os pacientes me procuravam para primeiras consultas, e têm me procurado para fazer primeiras consultas, e outras estratégias também que existem para a captação de pacientes, que a gente conversa muito nos cursos, né, no É. nosso grupo aí privado, né, Asdrubal, essas estratégias de captação, networking. Então, acho que tem muitas vantagens de estar fazendo parte desse universo aí, que é o universo da telemedicina, o curso que o doutor Asdrubal faz tão bem, né? Realmente eu sou um fãzão seu, como Valeu, cara. pessoa, como Obrigado. médico, como profissional, e recomendo todo mundo a fazer seu curso. Obrigado. A questão, né, da telemedicina engloba várias coisas. E até eu senti também no meu consultório, depois que eu iniciei o uso da telemedicina, que até nas consultas presenciais, muitas vêm porque eu ofereço telemedicina. O paciente, ele olha isso com bons olhos, ele fala, olha, é um serviço que ele também oferece, e de repente o paciente já vai lá e fala, poxa, eu vim aqui para o exame de rotina e tal, mas tem como eu mandar os exames, a gente fazer uma telemedicina para conversar sobre eles? Uhum, Ótimo, né? É um ponto positivo. E a gente sabe que para o paciente também, né, tem o deslocamento, assim como o médico também, às vezes, vou ter que dar um plantão fora, não sei o quê, mas o paciente também, vou vir de 100, 150 quilômetros de distância, só para, às vezes, né, mostrar um exame, o médico já fez o exame físico, já avaliou ele e pediu exames de rotina, né, que ele poderia muito bem, numa interação à distância, dar as orientações, né. Para o paciente é uma vantagem, né, e é economicamente também, falando, é economicamente viável para o paciente. Ainda mais agora, né, com essa inflação no mundo todo, né, e infelizmente a gente saiu de uma crise por uma questão de saúde, agora a gente tem a questão da guerra, e que é algo que vai continuar por um tempo, pelo visto, e a gente tem aí
aumento dos preços das commodities, né? Entre elas o petróleo, né? Então, a gente tem aí essa questão econômica também, que a saúde, ela passa por economia, né? Também, o paciente precisa Uhum. ter recursos para ir ao médico, para comprar o seu medicamento, né? Então, ele poupando uma viagem, por exemplo, já é uma economia que ele pode estar deslocando esse valor aí para o tratamento dele, né? Uhum. Como medicamento, por exemplo. E, Camilo, você falou que você teve um aumento aí de 10% em média aí da tua renda. Mas para fazer telemedicina, você teve que também aumentar 10% de gasto no teu dia a dia ou não precisou? Não, não precisei, Né? porque basicamente a telemedicina, realmente o gasto é próximo a zero. Já é É, tudo que a gente tem, né, para tudo fazer, que né? eu já tenho, que é o celular, meu computador, a internet, o meu espaço físico, seja quando eu faço a telemedicina no meu consultório, ou quando eu faço a telemedicina no meu escritório, ou em outras situações também. Às vezes eu já aconteceu de eu estar na casa, na roça, né? Tá na Ah, roça e o algum mineiro paciente tem que ter um sítio, né? tá na roça e algum paciente tem uma demanda e eu faço a consulta por lá, seguindo todas as normas éticas, um ambiente reservado, né? Com fone de ouvido e respaldando o paciente sempre de tudo. Então, não existe um gasto adicional. É tudo aquilo que eu já tenho em mãos que eu utilizo. Uhum. No caso, você também já tinha prontuário eletrônico, já utilizava, Sim, né? é. Então, né? Para quem já tem O tudo. prontuário que eu utilizo já ofereceu a ferramenta de telemedicina Hum, gratuitamente, então realmente o gasto, se for analisar, é muito mais interessante praticar a telemedicina do que a de consultório, os gastos são enormes, eu tenho consultório presencial e eu sei muito bem como é que é isso, como é que é, funciona. é, E Só de falar de gasto de consultório presencial já me arrepia, assim. Já me deu um negócio. dá uma E, esticada. mas, né, as pessoas têm que entender que é o trabalho do médico, ele tem a renda dele, mas boa parte dessa renda é para manter o próprio trabalho, né, que é Uhum, manter o consultório e tal. E para os colegas que ainda não fazem telemedicina, vão começar, o investimento, tá, pessoal, é baixo, porque você vai precisar do prontuário eletrônico, isso, né, um certificado digital, mas comparado com abrir uma clínica, um consultório, é troco, assim, é bem pouquinho, né? E, Camilo, falando nisso em manter, né, o próprio trabalho, manter o consultório, ter uma renda, né, justa e digna, em relação ao valor da consulta, muita gente tem os colegas médicos têm essa dúvida, e a consulta, quanto eu devo cobrar numa consulta médica de telemedicina, né, e tal. No teu caso, falando das consultas particulares, né, o valor aham. da consulta, você tem o mesmo valor de consulta de telemedicina e presencial? Atualmente, eu só exerço a telemedicina através são consultas particulares, então eu não atendo pelo convênio. E o valor da consulta presencial é o mesmo da consulta online, então eu pratico o mesmo valor, acreditando até que a teleconsulta ela é até mais trabalhosa, assim, eu acho que ela valeria até mais, para ser sincero, porque o gasto de atenção, toda dedicação com relação àquela consulta, ela é até aumentada, né, como eu disse anteriormente. Então, atualmente, o valor é o mesmo praticado, que eu acho que é o correto, assim. Eu não cobraria menos pela teleconsulta do que na minha consulta presencial. Acho que não justifica isso. Alguns convênios até o fazem, né? E isso foi uma opção minha. Assim. Os convênios que passaram a pagar menos, eu pessoalmente eu não acho muito justo e eu não
não me aderir a essa forma de remuneração. Aham. Até porque, né, o ato médico é o mesmo, né? A responsabilidade, né, Sim, sim. as implicações éticas é igual, né? E na consulta de telemedicina que você faz particular, dependendo, também você vai oferecer o retorno, né, incluso na consulta, né? Uhum. Então é como na presencial, né? E Camilo, agora aqui eu fiz uma técnica aqui para fazer um exame neurológico no pessoal, para ver se eles estão prestando atenção, né? Mexi aqui na tela e mudei você e eu de lado aqui no YouTube. Vamos ver se o pessoal está atento aí, né? O nível de atenção do pessoal, né? Está lúcido, orientado no tempo e no espaço, ó. Exame neurológico, né? E, assim, na parte da sua questão pessoal, por exemplo, qualidade de vida, você notou, assim, algum ponto positivo nesse sentido, utilizando a telemedicina? Sim, o que acontece? Assim, quando iniciou esse processo todo de pandemia e diminuiu muito o volume do meu consultório, as pacientes estavam com medo de ir ao consultório. Eu pensei seriamente em atender, em fazer plantão, dar plantão em Hum, pronto atendimento. Isso ia ser, para mim, pessoalmente, um grande retrocesso, sabendo que os plantões que eu já dei no passado me trouxeram todo um desgaste físico e emocional. Então, a telemedicina foi uma possibilidade de eu não ter que retornar aos plantões. E, além de, claro, existir algumas comodidades extras, né? É, não dar o plantão, poder, aos finais de semana ou horários não comercial, atender da minha casa, né, dentro do meu escritório, e entre um paciente e outro, tomar um cafezinho, tomar um leite, ver o meu filhote, falar, dar um oi para minha esposa, comer pão de então, queijo, comer um pãozinho de queijo, comer um doce de leite. mineiro, né? Goiabada com queijo. Aí é o chimarrão, né? Aqui, mas eu não tomo, Não eu tomo sou gaúcho chimarrão. resfriado. Nasci em Né? Santa Maria, mas fui criado no Rio e Minas, em São Paulo ali. Tem um pouquinho de mineiro aqui. E isso aí, Camilo. Realmente essa questão também, né, da possibilidade de você poder atender, né, de qualquer lugar, né, desde que você tenha um espaço reservado, né, que você garanta, né, aquela questão da privacidade do paciente, né, então utilizar uma sala que não tenha outras pessoas, né, no ambiente, um fone de ouvido também, isso ajuda, né, também. Então isso é muito importante, né, aí você vai Ô, poder Azuba, atender até em qualquer para lugar. te dizer assim, eu acho que minha comunicação até melhorou depois que eu passei a fazer a telemedicina. Acho que até a minha capacidade de me comunicar, de ser assertivo, de Uhum. tentar me fazer entender, eu acho que isso até melhorou e me trouxe até um benefício para a consulta presencial. Então, até nisso, eu acho que realmente a telemedicina me ajudou, me auxiliou. Eu sou um grande fã do tema, É, agora eu sei que realmente veio para ficar. A tendência com a tecnologia, né, com a melhoria aí das câmeras, da internet e de outros dispositivos, vai ficar mais fácil, cada vez vai ficar mais fácil para nós médicos estarmos desempenhando a telemedicina. E é aquilo, né? Quem está ganhando uma expertise agora, quem está ganhando uma bagagem, criando casca, de alguma forma vai ter um benefício lá para frente, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, né? Isso vai melhorar ainda mais o nosso trabalho no futuro. Não querendo ser pessimista, nem desanimar os colegas, mas eu acho assim, quem não iniciou ainda com a telemedicina, ou oferece, tá por insegurança, ou não está oferecendo a teleconsulta para os pacientes, está bobeando, assim, está comendo mosca mesmo, porque
é realidade, vai Uhum. cada vez aumentar mais. Se você não fortalecer sua marca pessoal, quer dizer, se você não fortalecer sua empresa, doutor Asdrubal, doutor Camilo, doutor Marcelo, Uhum. corre o risco de uma empresa grande, Amazon, Facebook, e criar um modelo de telemedicina e engolir todos nós, pequenos mortais. Então, É, a gente tem que se apropriar desse espaço, sabe? Cada um de nós tem um espacinho aí, uns menores, outros maiores, mas a gente tem que preencher essas lacunas, porque se nós não preenchermos como pessoas físicas, lá para frente os grandões vão engolir a gente. Então a gente tem que se fazer uhum. presente. Isso é um ponto muito importante que você coloca, né? Porque a questão dos colegas ali que ainda ficam, né, às vezes, com muita resistência e tal, não tem mais jeito, pessoal. É a lâmpada que chegou, e se você fabrica vela e quiser brigar com o fabricante de lâmpada, vai perder, porque as pessoas vão querer usar lâmpada, né? A vela ainda vai ter o seu espaço, né? Tá lá a vela, né? Mas caiu muito o uso, né? Ela é lembrada quando falta luz, né? Mas é mais ou menos uma analogia nesse Procissão, né? sentido, né? É, e a outra questão, outra analogia que eu faço é como se fosse o internet banking, né? A telemedicina está para a medicina como o internet banking está para os bancos, né? Hoje, né? Eu vou te perguntar, Camilo, talvez, né? A pergunta sirva para você, né? Em um ano, quantas vezes você foi na agência bancária, pessoalmente? Lembra? Nesse ano, assim, eu fui uma vez, porque realmente não tinha como não ser presencial. Uhum, Mas 99,9% das vezes eu resolvo tudo através de internet banking, exato. através do meu aplicativo de celular. Então, É. é E fato, depois, né? então é uma questão, né, que o ser humano tem isso. Quando aparece algo que é mais cômodo, ele vai querer usar aquilo, né? E aí eu faço essa analogia porque eu faço minha futurologia, né? Eu brinco, né? Futurologia. Mas futurologia não é adivinhação, tá? Porque logia é conhecimento, é logos, né? Então, futuro, conhecimento do futuro. É o seguinte, vai ter um momento que a gente vai ter que convencer o paciente a ir no consultório presencial. Como hoje o gerente do teu banco tem que te convencer por algum motivo que você tem que ir lá no banco, tá? Então alguns vão olhar com estranheza isso, mas isso é uma realidade. Isso é o que vai acontecer. Talvez ainda não está tão evidente hoje, mas vai acontecer. Porque essa geração que está chegando agora, que é a geração Z, que nasceu praticamente com o smartphone na mão, né? Eles estão chegando agora com 21, 22 anos, estão entrando no mercado de trabalho, no mercado consumidor de serviços de saúde, por exemplo, eles já questionam a necessidade de ter que ir presencialmente num consultório médico, né? Eu já tive pacientes que falaram, essa primeira consulta não podia ter sido à distância? Né? Né? Eu queria fazer essa consulta à distância, né? Tal, né? Então, né, eu cito esse exemplo porque tive um paciente que foi pelo convênio presencial e no final da consulta ele falou, mas eu queria muito ter feito essa consulta online, mas aí era só particular e eu tinha um convênio e fui presencialmente, né? Então, isso vai ser uma coisa frequente, né? Esse é o futuro, né? E aqui o André está comentando, né? Quero aprender. É isso aí, André. Telemedicina também precisa capacitação para você fazer ela de maneira adequada. É isso aí. Então é isso aí, Camilo. Pô, muito bom, né? Nosso papo é sempre bom conversar contigo, né, cara? Também aqui ao vivo e fora do ao vivo, né? A gente falou até um pouco sobre o exame físico, que é algo que o pessoal tem muita, né, curiosidade, né? E às vezes objeções. E também entender que a telemedicina não é só a teleconsulta, tem teleorientação, telemonitoramento, né? Você já fez até diagnóstico de laudo de eletrocefalograma em um Uhum. período, antes mesmo de 2020, que telediagnóstico já podia desde 2002, né? A resolução não é tão nova assim, né? E você gostaria de deixar aí alguma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo, para a gente pegar aí, depois você também dizer onde pode te achar nas redes sociais, aí, pessoal acompanhar, que o Camilo tem um trabalho, ó, excelente aí nas redes sociais também, tá, pessoal? Muito Mais legal de uma educação vez em eu quero saúde, muito agradecer ético. a você, Asdrubal, pela
generosidade, sempre está abrindo as portas aí para mim, de estar sendo meu mentor aí dentro da telemedicina. É muito bom ter uma pessoa de tanto gabarito, uma pessoa muito bacana mesmo, para estar me Obrigado. ajudando a tirar minhas dúvidas, a criar estratégias. E realmente eu quero agradecer muito a você publicamente, sou muito grato a você. Eu acho que se eu não tivesse tido o interesse de estudar sobre o assunto e ter colocado lá a hashtag telemedicina, talvez não teria te conhecido e não estaria nesse momento em que eu estou dentro da telemedicina. Agradeço Valeu, cara. bastante Obrigado. e falar para os colegas que têm receio, que ainda têm medo, que têm dúvida, que tenham objeções, estudem mais sobre o assunto, tentem conversar com pessoas que já fazem a telemedicina, conversar com pacientes que já consultaram Uhum. dessa forma. Vocês vão mudar, com certeza, a forma como vocês enxergam a telemedicina, a teleconsulta. É uma forma muito clara de ajudar o paciente e também se ajudar. Eu dei o exemplo aí que eu pensei em retornar da plantão, que é algo que para mim não foi bom no passado, mas eu pensei em fazer isso porque a minha renda caiu e eu fiquei com receio, e, enfim, e a telemedicina me permitiu não retornar meus plantões e, pelo contrário, hoje meus atendimentos presenciais retornaram a 200 quilômetros por hora e a telemedicina está agregou mais. O meu universo ele se ampliou, né? Eu atendo pacientes brasileiros que estão em Portugal, pacientes que eu já atendi paciente que está na Nova Zelândia para fazer teleorientação, né? Afinal de contas, não Uhum. teria como fazer uma prescrição, Prescrição, né? mas era o que eles buscavam, uma teleorientação. Então, ampliou minha gama, né, de possibilidades de trabalho. Então, estudem sobre o assunto, acompanhem as pessoas que sabem sobre ele, procura saber e eu digo assim, com muita certeza, vocês não vão se arrepender, vai ser muito bom, sem falar que vocês vão encontrar pessoas bacanas também envolvidas nesse Pessoal processo, que pensa nessa fora da caixinha, né? nova medicina, né? Que não Uhum. é tão nova assim. Então, agradecer mais uma vez. Para quem deseja me seguir, eu tenho um trabalho lá no Instagram, no @Camila Zeredo, eu publico muita coisa relacionada à neurologia, né? E especialmente temas direcionados à demência, que é uma das grandes paixões que eu tenho dentro da medicina e que eu trabalho há muitos anos. E então convido vocês a me seguirem, @Camila Zeredo. Legal, Camilo. E eu sempre lembro de quando você contou algumas vezes, né, de atendimentos que já eram pacientes, né, eram consultas, às vezes, de um retorno, alguma coisa, e quando o paciente, né, principalmente nesses casos, né, de doenças, né, degenerativas, demências, que é difícil o paciente se deslocar até o consultório médico presencialmente, demanda, né, às vezes que vá um filho, dois, ou um cuidador, mais a outra pessoa, né, isso tem um custo e é oneroso para o É uma paciente, tanto logística muito grande, né? é, Você tem uhum, que, às vezes, alugar uma ambulância, vai uhum, dois filhos, mais um cuidador. sim, Então, é uma coisa realmente bem onerosa, sem falar o uhum. desgaste emocional que é, Emocional. desgaste físico. Um E paciente que tem atualmente Alzheimer é o que eu pode tenho piorar do feito. quadro dele, né? E isso Porque pode ficar muda o mais ambiente, né? agitado, Uhum, agressivo. Então, eu tenho usado muito essa modalidade híbrida. Uma consulta online, uma consulta presencial, ou uma consulta com a família presencial, uma consulta online com o paciente, uma consulta presencial com o paciente e a família. E uhum. os retornos têm sido muito grandes e realmente é muito interessante e não me arrependo em nada de estar oferecendo esse serviço para minha turma.
E um serviço que você também pensou e inovou também é a questão da teleorientação para os familiares do paciente que tem um Uhum, quadro de demência, né? E uhum, você faz isso também por tele, né? Teleorientação. uhum, É algo bem interessante também, porque às vezes o médico foca em atender o paciente, mas e o cuidador dele? Como é que ele está também? Quais as uhum. dúvidas que ele tem? Os anseios, as angústias, né, que ele tem? Né? E o cuidador é um ponto-chave para que o paciente fique bem, né? Exato. Então, parabéns aí também por essa ideia, né? Acho que a telemedicina ajudou a gente, ó, pum, abrir, né, É, a visão, né? Muito bom. realmente a forma como eu enxergava a medicina, ela mudou muito depois da telemedicina e me abriu muito a cabeça para outras possibilidades e outras formas de estar exercendo e ajudando o paciente a entender que medicina não é só aquela tá dentro do consultório, né? Medicina vai muito além disso. Isso aí. Então, pessoal, arroba Camilo Azeredo, né? Não tem ponto não, é tudo junto, né? É tudo Arroba junto. Camilo Azeredo. Arroba Camilo Azeredo no Instagram, vocês vão acompanhar o trabalho do Camilo, que é um trabalho de educação e saúde, muito legal, muito ético, e a questão também da educação e saúde nas redes sociais é uma forma de telemedicina, que é a teleeducação, que é muito importante aí para os pacientes, para a sociedade como um todo. E, pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando. Se você é médico e deseja utilizar a telemedicina na prática, com segurança, e ampliar os seus atendimentos, mesmo começando do zero, no dia 30 de maio inicia o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito. Então, clica na bio aqui do Instagram ou na descrição desse vídeo para fazer a sua inscrição agora mesmo, tá ok? E toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube. Você pode enviar suas perguntas no direct, e temos aí também um podcast que é perguntas e respostas. E se gostou, compartilha, curta, né? Se inscreva, aquela toda a parte de youtuber, né? Também, né? E Camilo, mais uma vez, muito obrigado, né? Por você Tamo estar aqui junto. conosco, de toda também a nossa conversa, né? Fora, que é um brainstorm muito bom que a gente faz, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Aqui Ainda também é não, a ainda não. teleamizade, É. né? Mas a gente já criou um vínculo aí legal, temos aí muitas ideias que a gente compartilhou, que a gente colocou em prática e funciona, e é muito legal. E, então, pessoal, siga a gente aí e até breve. Valeu, obrigado, Camilo, tudo de Um bom aí, abração, gente. Boa noite. Bom valeu. descanso.